Teste de vacina contra a dengue começa hoje na capital. Reflexo da crise, cresce o número de pedidos de seguro-desemprego em Mato Grosso do Sul. Veterinária do CRAS faz alerta sobre a captura de animais silvestres e ainda o apelo do fotógrafo que precisa recuperar o acervo deteriorado com o tempo. Hoje é quinta-feira, 1º de setembro. O Jornal da TVE está no ar. Olá, o assunto é saúde e a gente começa com uma boa notícia. O Instituto Butantan inicia hoje os testes da vacina contra a dengue aqui em Campo Grande e conta com cerca de 1.200 voluntários que já contraíram a doença. Os testes da vacina começaram na manhã de hoje na Unidade Básica de Saúde do bairro Copa Vila 2. Além do governador Reinaldo Zambuja e do secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, acompanharam os testes o diretor do Instituto Butantan, Jorge Calil, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Amanhã a gente traz todas as informações sobre o assunto. E mais uma morte na cidade que faz fronteira com Ponta Porã. A brasileira Josiane Vanessa Zílio, de 32 anos, foi executada nesta quarta-feira em Pedro Juan Cabaleiro. Ela seria ex-mulher de um dos pistoleiros do empresário Jorge Rafati, narcotraficante morto no dia 15 de junho. A vítima chegava em casa quando foi assassinada na frente dos filhos, um de 8 e outro de 5 anos de idade. Segundo informações, além do envolvimento com o traficante, a vítima também teve um caso com um dos seguranças de Jorge Rafati. Segundo o site Porã News, um dos motivos poderia ser ajuste de contas do crime organizado que atua na região de fronteira. O caso está em investigação. Mudando de assunto, cresce o número de pedidos de seguro-desemprego em Mato Grosso do Sul. O benefício passou por alterações por conta das novas regras desde fevereiro de 2015. O seguro-desemprego é um benefício garantido ao trabalhador, uma assistência financeira temporária durante um período em que o trabalhador está em busca de outra oportunidade. A solicitação do benefício vem crescendo em Mato Grosso do Sul. Deram entrada até julho desse ano 6.035 pessoas na Fundação Social do Trabalho da capital, número quase 30% superior que o mesmo período de 2015. Talvez pela questão das demissões terem acontecido no primeiro semestre e o que tendenciou esse aumento agora nesse primeiro semestre. Pelas novas regras do Ministério do Trabalho, para requerer pela primeira vez, é preciso comprovar registro em carteira, ter trabalhado mais de 18 meses e não ter renda para sustentar a família. Para solicitar o recurso, o empregado tem prazo de 90 dias da data do afastamento. Basta apresentar à carteira de trabalho um termo de rescisão, comprovante de recolhimento de FGTS e documentos pessoais. De acordo com dados do CAGED, no ranking de emprego e desemprego, a capital de Mato Grosso do Sul demitiu mais do que contratou, um saldo negativo que passa de 2.300 vagas. Magno veio em busca de uma vaga para motorista. Desempregado há 5 meses, está preocupado. É que nesse mês de setembro não vai mais receber o seguro-desemprego. Tá difícil. Nessa crise agora tá complicado. Terminei meu seguro e não consegui arrumar serviço. Economia. Começa a valer hoje em Mato Grosso do Sul o reajuste médio de 9% no preço do botijão de gás GLP, usado nas residências como gás de cozinha. O gás fica mais caro por conta de reajuste de custos operacionais e também os dissídios coletivos que ocorrem regularmente no mês de setembro. O aumento deve elevar o preço do produto para até R$ 74 em Campo Grande. E vamos falar do tempo. Em Mato Grosso do Sul, o céu fica parcialmente nublado na região norte. Nas demais áreas, o dia é de sol com névoa seca. Em Campo Grande, o dia também é de céu claro com poucas nuvens, conforme vemos nas imagens. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem previsão de chuva para amanhã. Um filhote de onça-parda chegou ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres nos últimos dias e levantou uma discussão.
A oncinha, aparentemente sozinha em um canavial, foi capturada e entregue ao CRAS. Mas os técnicos garantem que nem sempre esta é a solução ideal, principalmente se o animal não estiver ferido. Veja na reportagem de Luana Rodrigues. Hoje, cerca de 500 animais vivem no Centro de Reabilitação para Animais Silvestres de Campo Grande. A maioria são vítimas de atropelamentos, maus tratos e até cativeiros ilegais. Mas alguns vêm para cá apenas porque foram encontrados acuados, já que estavam em locais onde antes era moradia de bicho e agora lugar de gente. Foi por causa desta carinha de assustada que um trabalhador rural decidiu resgatar esse filhote de onça e trazer aqui para o CRAS em Campo Grande. Mas apesar de achar que ela estava em risco, esta atitude de tirar o animal do seu ambiente natural não é a melhor opção quando se trata de animais silvestres, segundo especialistas. Muitos animais, a mãe sai para caçar e o filhote fica escondido. Isso acontece com os veados, isso acontece com uma boa parte dos mamíferos. Então o filhote fica quietinho, ou escondido, ou realmente imóvel, para que a mãe possa caçar, possa se alimentar e ela volta normalmente para alimentar esse animal. O que acontece é que as pessoas andando, né, nos canaviais, nas florestas, veem esse filhote e acham que a mãe o deixou. Não é verdade, né? A mãe volta para alimentar esse animal e provavelmente essa mãe, se ela não foi morta, ela vai voltar, ela deve ter voltado para procurar esse filhote. A médica veterinária explica que, principalmente no caso dos filhotes, o convívio no centro de reabilitação acaba impedindo o retorno do animal à natureza. A gente não consegue fazer o papel dos pais. Né? Não é só alimentação, é temperatura, é comportamento, é tudo isso que esse animal não vai aprender ou não vai ter, porque a gente não consegue fazer o papel da mãe. Alguns bichos vivem aqui há mais de 10 anos. Em um recinto pequeno, essa onça parda caminha de um lado para o outro, numa tentativa de gastar toda a energia selvagem que tem. Um vai e volta que, no caso dela, é mais seguro que a liberdade. É essa a preocupação que eu gostaria que as pessoas tivessem, que o filhote está sendo supervisionado, principalmente pela mãe, né? Que deixem lá, deixem que ela vai voltar, que ela vai fazer o papel dela, que infelizmente a gente não tem esse poder de fazer o papel dos pais, né? Da mãe principalmente. Não é a mesma situação para um animal ferido, né? Não, com certeza. Animal ferido já é outro problema e realmente a gente tem que... Mas chamem a PMA, porque muitas vezes pegar um animal desse, você pode se ferir, ele está ferido, ele está com medo, está doendo, então ele pode machucar. Então o certo é, chame a PMA, porque eles trabalham com a gente, sabem como capturar, como resgatar esse animal e eles vão trazer para a gente. A gente precisa ficar atento mesmo a essas dicas. Agora o assunto é política nacional e um tema que atraiu olhares de todos os brasileiros. O impeachment de Dilma Rousseff e a posse do presidente Michel Temer trouxeram algumas certezas e também muitas dúvidas. Sobre o assunto, conversamos com o economista Norman Calmos por telefone. O especialista faz uma análise do momento político e do que deve mudar daqui para frente. O problema do Brasil, essencialmente, agora não é mais econômico, ele continua sendo político, né? Existe uma situação muito interessante e muito favorável no mundo todo, que pode nos ajudar profundamente. Então, essa situação que a gente se encontra agora, com um novo governo, com uma linha de condução econômica muito mais coerente, né, e aberta, definitivamente a política econômica do Brasil hoje é muito mais liberal do que aquele intervencionismo todo do PT. Então, essas condições são muito favoráveis ao mercado. E não adianta discutir se o mercado é bonzinho, se ele é malvado. A questão é a seguinte: se a gente não tiver investimento, nós não vamos conseguir sair do buraco. E é isso que a gente precisa hoje. Dinheiro no mundo tem sobrando. Nós temos... no mundo existe mais de 3,5 trilhões de dólares
que estão aplicados com juros negativos ou juros zero. Então, é uma questão simplesmente da gente se posicionar de uma forma mais coerente e permitir que esse recurso venha para o Brasil e a gente retomar os investimentos. O mais sério é equilibrar as contas públicas. Só que isso depende de um esforço político, de uma seriedade que eu não sei se nós temos. Eu não sei se os nossos congressistas têm seriedade e interesse público suficiente. Essa história do Brasil estar indefinidamente em campanha, com todos os políticos, ou no nível estadual e federal, ou então no municipal, a cada 2 anos a gente está em campanha. Isso é impossível de você criar uma política consistente de restrição de gastos, né? Porque essa herança que nós acabamos tendo agora de gastos públicos exagerados e de grandes vantagens, não sei o quê, o pessoal acabou esquecendo que não existe almoço de graça. Então a economia tem que funcionar. A primeira coisa que tem que acontecer é o governo deixar de gastar exageradamente. Acabou. Isso é o mais sério. Durante esse período de interinidade, em que ele precisava evitar temas muito conflituosos para não criar nenhuma restrição à aprovação do impeachment, era relativamente compreensível que isso acontecesse assim. Nós vimos o judiciário, como o judiciário jogou pesado, o legislativo evidentemente acabou se envolvendo nessa discussão e criou mais problemas ainda. O que se espera, então, é que ele, como presidente, possa definir isso, principalmente se ele se colocar, ele e a equipe, se colocarem na situação de, olha, nós estamos aqui para arrumar e a gente não está nem pensando em reeleição, né? Isso é essencial. Se houver, como aparentemente ainda está havendo, uma tendência de que ele ou algum ministro dele resolvam se eleger ou reeleger, aí nós vamos esperar durante um bom tempo, porque isso não vai se resolver. Nós precisamos agora começar a fazer um trabalho sério nesse país. E não depende só de político, né? É claro que os nossos políticos precisam tomar decisões, mas se os agentes econômicos, que somos nós, não passarmos a encarar isso com muita seriedade, se nós continuarmos a pretender que o Estado pague pelas nossas vontades, né, que continue distribuindo benesses, nós vamos estar perdidos. Aí o Brasil realmente vai demorar muito mais tempo. Mas eu sou otimista em relação a isso. A situação que a gente via, que era de tempestade perfeita até poucos meses atrás, nós temos uma situação de bonança perfeita. Eu não acredito em políticos, eu não acredito na possibilidade desses nossos políticos fazerem nada sério. Mas se eles conseguirem não fazer bobagem, já está bom. Tá? A economia vai se virar. Que eu tinha falado, nós temos uma Selic, uma taxa básica de juros muito alta, e a capacidade de atração desse dinheiro que está sobrando no mercado internacional, aqui no Brasil, é muito grande. Nós podemos ter muitas surpresas muito rápido. Então, sim, é perfeitamente possível e até provável que até o ano que vem a gente já comece a sentir uma retomada dessa economia muito interessante. Veja no próximo bloco, a ação da Prefeitura para voltar a cobrar a taxa de iluminação foi indeferida pelo Tribunal de Justiça. Voltamos já.
De volta com o Jornal da TVE e falar sobre uma taxa suspensa. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu manter suspensa, então, a taxa de iluminação pública pelo prazo de 6 meses. Os campograndenses ficam livres da COSIP, a contribuição para custeio da iluminação pública, por 180 dias, conforme prevê a Lei Complementar 285/2016, que entrou em vigor no dia 25 de julho. A maioria dos desembargadores votou contra o pedido da Prefeitura, que ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade para derrubar a lei. Para 14 dos 15 desembargadores, a legislação, portanto, não é inconstitucional, conforme defendia o município. Data comemorativa. Hoje é dia do profissional de educação física e, conforme o Conselho Regional de Educação Física aqui de Mato Grosso do Sul, já são 5.813 profissionais atuando na área. Já o número de academias subiu também. Passou de 35 em 2001 para 691 em 2016. Parabéns aí, então, a todos os trabalhadores da área pelo dia de hoje. Agora preste atenção nessa história. Lugares e povos sem memória perdem a identidade. E para que isso não aconteça, um dos mais antigos fotógrafos de Mato Grosso do Sul busca ajuda. Ele precisa conservar um acervo de décadas. São momentos e fatos históricos que Roberto Iga eternizou em imagens. A divisão de um Mato Grosso em dois. Paisagens que hoje nem no Pantanal são tão comuns. Enchentes, secas, grandes eventos, revoluções. Imagens de quem escolheu viver por trás das lentes. As fotos, neutralizadas em negativos, agora correm risco de serem destruídas pelo tempo. Isso aqui era nos anos 70, acho que 74 essa foto. 1976, lá na rua 13 de Maio com a Cândido Mariano. Você vê que isso aqui hoje, toda essa região aqui é mudada. Eu estou aqui em cima do Hotel Campo Grande, né? Olha aqui, ó, isso aqui é na rua 13 de Maio com a Maracaju, onde se causava muita enchente na região ali, né? Olha o obelisco como é que era. Hoje ele é completamente diferente. Olha como ficava assim, coisa de cenário de terra perdida, né? A terra arrasada, depois das enchentes aqui e ali. Isso aqui é na Antônio Maria Coelho ali, abaixo do pontilhão, ficava desse jeito. A casa do Iga respira fotografia. Há imagens por todos os lados. E mais que registros, aqui há objetos, documentos, mais de 40 anos da história de Mato Grosso do Sul que precisam ser preservados. Ele guarda livros daqui, de todos os autores daqui do estado. A gente tem livros, tem equipamentos. Tem gente que deixa no portão da minha casa, onde era o escritório dele, o pessoal deixa máquina fotográfica no meu portão. E ninguém pega, eu acho mais interessante que ninguém pega esse material. Saco de fotografia, porque sabe que ele guarda. A gente tem jornais e também está se perdendo, porque não tem uma manutenção adequada. No início deste mês, Iga teve um projeto aprovado pela Fundação de Cultura do Estado para receber investimentos do FIC, Fundo de Investimento Cultural de Mato Grosso do Sul. Acontece que com o dinheiro recebido, só será possível digitalizar 10 dos 50 anos em fotos. Para restaurar as mais de 250 mil imagens restantes, além dos jornais, documentos, livros e objetos, a filha do fotógrafo decidiu lançar uma campanha. Eu brinquei com ele. Se não sair o FIC, vamos fazer uma campanha. Ele falou, não, vamos esperar o FIC sair. Aí, no outro dia, eu falei para ele, eu vou fazer uma plaquinha. Ele não respondeu, eu falei, bom, então vou fazer, né? Aí fiz a plaquinha e a menina da gráfica pegou e falou assim, eu quero fazer a foto. Ela fez e eu postei. Teve um jantar aqui com o pessoal, a gente pegou e falou assim, olha a ideia que a gente teve, e eles gostaram muito. E no mesmo dia também compartilharam, publicaram, marcaram a gente, e aí deu início à campanha. A ideia é construir uma espécie de museu que possa abrigar parte da história de Mato Grosso do Sul, que hoje Iga guarda dentro de casa, mesmo com pouco espaço e sem nenhum suporte técnico. Meus equipamentos começaram a criar fungos, né? Os meus jornais começaram a virar pó.
Eu tinha uma coleção de cartazes dos anos 70, 80. Ele sofreu uma umidade e pregou tudo. Passando de mão em mão as plaquinhas com a frase "Eu apoio a manutenção do arquivo do Roberto Iga" tem ganho espaço nas redes sociais. Mas a expectativa do fotógrafo é que ela chegue ainda mais longe. Essa história não é só minha, sabe? Essa história é de todo o povo campograndense, mato-grossense e sul-mato-grossense. A gente está na torcida para que um especialista apareça e ajude o nosso fotógrafo. Mudando de assunto, o Centro Integrado de Vigilância Toxicológica, o Civitox, completa 35 anos de atuação em Mato Grosso do Sul e reúne profissionais de 40 municípios do estado para atualização. O Centro Integrado de Vigilância Toxicológica, o Civitox, reuniu médicos e profissionais de saúde interessados no tema intoxicação. Estamos discutindo temas como intoxicações por agrotóxicos, intoxicações por medicamentos, intoxicações por produtos químicos em gerais, produtos às vezes saneantes, produtos que a gente usa na nossa residência e que fica na altura que uma criança pode ingerir. Então, esses tipos de casos, acidentes com animais peçonhentos, são assuntos e temas que nós estamos discutindo e atualizando esses técnicos aqui no nosso simpósio. O evento acontece no mês em que o Civitox comemora 35 anos de fundação. Nós somos hoje o terceiro centro a ser fundado no país. O primeiro centro foi Rio Grande do Sul, Campinas. Depois de 20 anos no Hospital Universitário, nós fomos para o Hospital Regional. E hoje nós estamos na Secretaria de Saúde vinculados à vigilância ambiental. O Centro Integrado de Vigilância Toxicológica de Mato Grosso do Sul atende Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Então é um motivo de orgulho a gente estar firme aí durante esses 35 anos sem ter parado. O Centro Toxicológico é referência no atendimento à saúde e oferece diversos serviços 24 horas à população. 7 dias na semana, sempre a gente tem um profissional disponível para estar prestando informação sobre medicamentos ou sobre intoxicações por animais peçonhentos, drogas de abuso, medicamentos, plantas tóxicas, para a população ou para os profissionais da área de saúde. Uma polícia civil melhor e mais preparada para atender o público. Assunto de hoje no Jornal do Rádio com a delegada Sidneia Tobias. Ela está à frente de um grande projeto de planejamento para otimizar a prestação de serviços à comunidade e que também envolve a qualificação dos policiais. A partir do momento em que o delegado Marcelo, o delegado-geral Marcelo assumiu a diretoria da Polícia Civil, ele me chamou para a gente fazer um projeto diferenciado. Um projeto que visa estruturar a diretoria da Polícia Civil, a Polícia Civil como um todo, mas ele não é de uma forma rápida. Mas a gente vai estar elaborando projetos para que, daqui a um período, a polícia possa, na realidade, ter previsões para tudo, do material até a educação e cursos de capacitação a todos os nossos profissionais. Nós temos hoje, a nível de Polícia Civil, nós temos 186 delegados de polícia, 1.019 investigadores de polícia e 318 escrivães de polícia. E, na realidade, hoje passa pelas nossas mãos, só aqui em Campo Grande, 20% da população daqui de Campo Grande passa pela segurança pública. Como? Em atendimentos de ocorrência, nos registros, em palestras, em atendimento de locais, numa série de fatos, nas oitivas de inquéritos policiais. Então, o que nós queremos? Nós temos hoje um efetivo que é de excelente qualidade. A estrutura realmente não é a ideal. Mas nós estamos exatamente nessa assessoria de planejamento e projeto para que isso se modifique. Ou seja, nós estamos fazendo um levantamento inteiro, já fizemos esse levantamento, de toda a polícia, de todas as cidades, para que a gente possa, a partir daí, fazer exatamente projetos
que, por exemplo, se você comprar um veículo hoje, se ele chegar para a Polícia Civil hoje, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, nós já saberemos o que é que ele precisa fazer, o que é que ele precisa de conserto, o que é que ele precisa de manutenção. Então, nós teremos, assim, condições de preparar com antecedência para que, no momento em que o problema venha, a gente já tenha solução. E isso como se fosse uma empresa, na realidade. E é dessa forma que a gente pretende melhorar a questão da Polícia Civil aqui em Mato Grosso do Sul. A senhora falou que 20%, pelo menos 20% da população passa pelas mãos da Polícia Civil. Mas não é só a Polícia Civil, existe a Polícia Militar também. Às vezes a pessoa está lá pensando, poxa, mas só 20%? É porque existe esse trabalho das polícias, cada uma no seu âmbito. Não, quando eu digo 20% que passa pelas mãos da Polícia Civil, eu estou falando desde o registro da ocorrência, dos autos de prisão em flagrante, dos atendimentos que a gente fornece, das intimações que a gente fornece também, que a gente faz na conclusão dos procedimentos. Mas, na realidade, o trabalho da Polícia Civil é um trabalho de investigação. É depois que o crime ocorre, na realidade. Mas o trabalho preventivo que é da Polícia Militar, com certeza, eles têm um contato maior ainda com a população. E é importante frisar que, mesmo assim, mesmo sendo uma polícia de investigação, nós ainda fazemos, junto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, várias operações ainda no sentido de prevenção ao crime. E mudando um pouquinho de assunto, doutora, a gente já tem números para falar sobre, de repente, fazer um balanço parcial a respeito desses inquéritos, desse trabalho das investigações desse ano, para passar para os ouvintes? Bom, para você ter uma ideia, como eu disse, nós tivemos aí mais de 20% da população que passou para as nossas mãos, né? Nós temos mandados de prisão cumpridos, foram 6.358 no ano de 2015. Em nossas unidades policiais, né, mais de 10.100 pessoas passaram por aqui. Operações policiais, 462 operações policiais a título de prevenção em parceria com outros, né? Nós tivemos, em boletins de ocorrência hoje, registrados aqui em Campo Grande, pelo DPE e o DPC, 60.207 nesse primeiro semestre. Só que existe um detalhe interessante nisso. 41,4% dessas ocorrências registradas, elas são de extravio de documentos e preservação de direitos. Então, na realidade, não é esse número efetivo de 60.000, né, ocorrências e 207 que são realmente registros de crimes, né? Então, nós temos hoje, no interior, inquéritos policiais instaurados no primeiro semestre, 11.568. Relatados, 10.789 só nesse primeiro semestre. Nós temos, no Departamento de Polícia Especializada, 4.235 inquéritos policiais instaurados e 4.200 relatados. No Departamento de Polícia da Capital, que são as delegacias distritais, a gente tem inquéritos policiais instaurados 2.578 e relatados 2.558. Isto fora todos os atendimentos, fora todos os inquéritos em trâmite na delegacia, que ainda não foram conclusos, inquéritos que retornam com cota do Ministério Público, né, para a gente poder cumprir. Então, assim, o trabalho dos nossos policiais, eles são realmente de excelência, porque apesar de serem um número pequeno, eles ainda estão fazendo e estão atendendo a população a contento, a meu ver. E antes de terminar, um recado da equipe de jornalismo da TV Educativa. Caso você saiba de algum assunto que pode se transformar em uma reportagem, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é o tvams.jornalismo@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3318-3871. Contamos com a sua participação. Jornal da TVE termina aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.